A figura a seguir mostra um quadrado ABCD de lado medindo x. O ponto médio do lado AB está representado por M. Então, se M é o ponto médio, então daqui até aqui é x dividido por 2. Por que x dividido por 2? Porque o lado do quadrado, a questão diz que é x. Se M é o ponto médio, então ele divide esse lado todo, que é x, em duas partes que têm a mesma medida, são congruentes. Então, cada parte dessa é x sobre 2. E aqui também seria x, né? Também seria x. Os pontos P e Q pertencentes ao lado CD são tais que P até D é igual a Q até C. O ângulo PMQ, que seria esse, representado por θ na figura é tal que cosseno de θ é igual a 2/3. A área do triângulo PMQ é igual a quanto? A área desse triângulo aqui é igual a quanto? Bom, é o seguinte. Para descobrir a área desse triângulo, a gente precisa descobrir o valor da base da altura, certo? Essa aqui é a altura. Quanto que mede essa altura? X, né? Essa altura mede x. Concorda? Essa altura mede x. Então, vamos colocar x aqui, certo? Muito bem. Daí é o seguinte. Se a gente chamar esse lado aqui, é porque é o seguinte. Isso é igual a isso, né, que a questão falou. Se isso daí é igual a isso daí, significa que os dois lados terminam no mesmo... Assim, na mesma angulação, basicamente, né? Ou seja, esses dois lados, eles são congruentes. Então, esse triângulo, na verdade, é isósceles. Se esse triângulo é isósceles, se eu chamar isso aqui de L, isso aqui eu também posso chamar de L, certo? Muito bem. E como que eu poderia chamar isso aqui, esse lado, em função de L? Vou chamar esse lado de, sei lá, Z. Se a gente aplicar lei dos senos nesse triângulo, a gente vai ter que Z, que é o lado oposto ao ângulo, ao quadrado, é igual aos dois outros lados ao quadrado, menos 2 vezes esses lados multiplicados, vezes o cosseno do θ. Z ao quadrado, então, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Menos 2L ao quadrado, cosseno de θ é 2/3. Certo? Muito bem. Então, Z ao quadrado é igual a... Se eu colocar 2L ao quadrado em evidência, eu fico aqui, olha, com 1 menos 2/3. Por que isso? 2L ao quadrado vezes 1, 2L ao quadrado. 2L ao quadrado vezes menos 2/3, menos 2L ao quadrado vezes 2/3. Então, só coloquei em evidência 2L ao quadrado, que é o termo em comum entre esses dois termos. Tem essas duas expressões aqui, né? Entre essas duas expressões, qual que é o termo que está em comum? 2L ao quadrado. Por isso que ele entrou em evidência. Z ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Aqui dentro desse parênteses eu vou colocar o 3 como mínimo múltiplo comum, né? O MMC. 3 por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Menos 3 por 3 dá 1, vezes 2 dá 2.
3 menos 2 dá 1. Então fica 1 sobre 3. Z é igual, então, à raiz quadrada disso aí. Z é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado sobre 3. O L que está ao quadrado aqui, ele sai da raiz, porque ele cancela, né? Esse 2 cancela com esse 2 aqui da raiz. Então, o L ao quadrado, se eu tirar a raiz do L ao quadrado, fica só L. No entanto, o raiz de 2 permanece dentro da raiz e o raiz de 3 também, aqui embaixo. Né? Pode ficar esse raiz de 3 aqui embaixo no denominador? Não pode. Tenho que racionalizar e multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Muito bem. Descobri o valor então do Z, que ser em função de L, né? Z em função de L, então, pode ser escrito como L raiz de 6 sobre 3. Certo? Se isso tudo é L raiz de 6 sobre 3, quanto que é apenas isso? Apenas isso seria a metade, né? Então, apenas isso daí seria L raiz de 6 sobre 3 dividido por 2. Ou seja, L raiz de 6 sobre 3, que é a primeira fração, vezes o inverso da segunda, né? Que daria L raiz de 6 sobre 6. Então, aqui eu vou colocar L raiz de 6 sobre 6. Vou apagar aqui. Por fim, vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, olha. Certo? Como eu aplicaria Pitágoras nesse triângulo retângulo? Eu faria a hipotenusa, que é L ao quadrado, é igual a um dos catetos, que é x ao quadrado, mais o outro cateto, que é L raiz de 6 sobre 6 ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a x ao quadrado mais o L aqui ao quadrado fica L ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado fica 6. E 6 aqui de baixo ao quadrado fica 36. 36 aqui eu posso cortar com esse. Fica 6 aqui embaixo. Esse aqui eu dividi por 6, que deu 1. E esse aqui eu dividi por 6, que deu 6, certo? Então vai ficar L ao quadrado é igual a x ao quadrado mais L ao quadrado dividido por 6. Isso aqui eu vou passar para o outro lado e vai ficar negativo. E vai ficar negativo. Então vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 6. Isso é igual a x ao quadrado. E aí a gente vai tirar o MMC disso. O MMC vai ficar 6 dividido por 1 dá 6, vezes L ao quadrado dá 6L ao quadrado, menos 6 dividido por 6 dá 1, vezes L ao quadrado dá L ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado. 6L ao quadrado menos L ao quadrado dá 5L ao quadrado, dividido por 6. Isso é igual a x ao quadrado. Certo? Qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é colocar o L aqui em função do x. Porque uma vez que eu faça isso, eu consigo calcular a área do triângulo em função do x, que é o que a questão quer. Então, tudo bem. Esse 6 eu vou passar para cá multiplicando.
Então vai ficar 5L ao quadrado é igual a 6x ao quadrado. E o 5 eu vou passar dividindo, vai ficar 6x ao quadrado dividido por 5. O L é igual, então, tirando a raiz, o x sai da raiz, o 6 fica dentro da raiz e o 5 fica dentro da raiz também, né? Então, escrevendo o L em função do x, eu escrevo desse jeito. Eu só vou racionalizar aqui em cima e embaixo para poder tirar esse raiz de 5 do denominador. Isso aqui vai ficar x raiz de 30 dividido por 5, certo? Esse é o valor do L em função do x. É uma questão bem extensa e precisa de muito raciocínio. Mas o que eu quero mostrar aqui é como escrever a base desse triângulo. O que eu quero achar é a base e a altura, né? Para calcular a área do triângulo. O que ele quer é a área desse triângulo PMQ. A altura eu sempre soube desde o começo que era x. O que eu quero achar é o valor dessa base. Mas como a área está em função de x, essa base aqui eu tenho que escrever em função de x também. Então essa é a minha tentativa, escrever essa base em função do x. Bom, eu descobri que o L é x raiz de 30 sobre 5. Muito bem. Então vamos lá. Essa base é L raiz de 6 sobre 3, certo? Então nessa base aqui, vou até escrever de azul para ficar outra cor. Eu vou escrever L vezes raiz de 6 sobre 3. O valor do lado é x raiz de 30 sobre 5 vezes raiz de 6 sobre 3. Certo? Esse x raiz de 30 vezes raiz de 6 vai dar quanto? X vezes raiz de 30 vezes raiz de 6 vai dar raiz 30 vezes 6 dá 180. Isso tudo dividido por 15 aqui. Pronto, e a raiz de 180 dá quanto? Fazendo aqui a fatoração. Por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então a raiz quadrada disso é 2 vezes 3 vezes raiz de 5, que é 6 raiz de 5. Ou seja, x vezes 6 raiz de 5 sobre 15. 6 dividido por 3 dá 2, 15 dividido por 3 dá 5. Isso vai ficar igual a 2x raiz de 5 sobre 5. Esse é o valor da base em função de x. 2x raiz de 5 sobre 5. Agora eu tenho o valor da base, que é isso. 2x raiz de 5 sobre 5. E eu tenho o valor da altura em função de x. Agora é só calcular a área. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base deu 2x raiz de 5 sobre 5. E a altura deu x. Isso tudo dividido por 2, né? Esse 2 cancela com esse 2. E fica x vezes x dá x ao quadrado. Raiz de 5 sobre 5. A alternativa correta é a letra A. Então, o que eu fiz aqui desde o começo? Eu comecei com esses dois lados, quis descobrir o valor da base, que seria isso aqui, em função desse L, que são os lados. Descobri, aplicando no lei dos cossenos, descobri que isso aqui é L raiz de 6 sobre 3.
Dividindo isso por 2, eu descubro o valor disso aqui apenas. Aplicando Pitágoras nisso aqui, eu descubro que L é igual a x raiz de 30 sobre 5. Né? Se eu escrevesse L em função de x, eu escreveria L igual a x raiz de 30 sobre 5. Agora, reescrevendo o valor da base em função de x, substituindo L por x raiz de 30 sobre 5, eu descubro que a base é 2x raiz de 5 sobre 5. A altura é x, a base é 2x raiz de 5 sobre 5. Agora é só fazer base vezes a altura e dividir por 2 para descobrir a área desse triângulo em função do x. Então aqui a área, base vezes a altura dividido por 2. A base é 2x raiz de 5 sobre 5 vezes a altura, que é x dividido por 2. Os dois eu cancelei e cheguei ao valor da área desse triângulo PMQ, que é x ao quadrado raiz de 5 sobre 5.